Lucas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você sempre fala nos vídeos que é importantíssimo ter uma experiência com eletrônica antes da faculdade. Mas como que eu posso ter essa experiência de fato? Quais são os caminhos? O que eu preciso fazer? Fala galera, estou de volta, olha quem tá aqui, bem-vindo à página e canal A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar. O negócio já tá automático, já consigo falar essa frase automaticamente, galera, mas eu voltei e vim responder essa pergunta que me fizeram lá no Telegram. Quais são os caminhos possíveis para você conseguir ter essa experiência de fato que eu tanto falo nos vídeos aqui para vocês, como eletrônica antes da faculdade? E esse vídeo vai ser um pouco mais longo, vou detalhar algumas coisas para ficar mais claro para vocês, mas é um vídeo importantíssimo, então fica comigo até o final e solta a vinheta que eu ainda não arrumei a vinheta. Eu vou dar choque no seu sistema. Na verdade, arrumei sim, eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa vinheta do Super Choque. Eu lembro que quando a gente entrava na oficina do Senai, algumas vezes a gente entrava e começava a cantar Super Hero Steady Shock, Super Hero. Bons tempos de Senai, mas é o seguinte, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, vou dar alguns caminhos que me fizeram essa pergunta lá no Telegram e aí eu respondi de uma forma mais completa, lógico que não tão completa quanto eu vou responder nesse vídeo, mas como surgiu a dúvida na cabeça de uma pessoa, já que ela viu bastante os meus vídeos falando sobre isso, dessa importância, eu mostrei dados já aqui em podcast ou uma aula, não lembro qual era o título do vídeo, mas eu já falei muito isso pra vocês e hoje eu vou ensinar vocês quais são os caminhos que vocês podem buscar para conseguir essa experiência com eletrônica antes. Primeiro, existem 3 pilares que eu falo sempre para vocês, tem já diversos vídeos falando sobre isso aqui no canal, que eu falo que é importantíssimo você... Vamos escapar, eu não gosto de falar sem ter um som do meu lado. Mas basicamente eu sempre falo para vocês que você precisa saber estudar na realidade, entendeu? Aprender métodos de estudo eficiente, e aí eu já ensinei vocês aqui o método ICH, onde você pega informação, transforma em conhecimento e habilidade, isso é importantíssimo. Já falei que é matemática básica, já fiz muito vídeo relacionado a estudo aqui no canal. Depois eu falo para vocês que é importantíssimo para engenharia, para nossa engenharia eletrônica, mecatrônica, controle de automação, tudo que está envolvido nessa área, que na verdade faz parte de todas as engenharias, mas é importantíssimo você ter a base de matemática, de física e química, e aí a gente sempre fala matemática básica, química básica, física básica, mas o que é cada uma dessas coisas? Aqui no canal eu já deixei especificado uma parte falando sobre isso, mostrando para vocês quais são os conhecimentos de matemática básica que vocês precisam ter antes de entrar na faculdade. Pretendo fazer os vídeos falando sobre física e química também. No nosso caso, química não precisa ser tão aprofundada, porque a gente não tem tanta química no nosso curso. É mais o conceito dos modelos atômicos lá, bem antigos, que você já estuda na escola, e é também os mais modernos, os mais aceitos, e que respondem muitas dúvidas que talvez você tenha relacionado à eletrônica, ou que explicam de uma forma mais clara o que acontece em todo esse avanço tecnológico que a gente viveu dentro da eletrônica, mas basicamente essa parte química que eu vou falar pra vocês, vou explicar, vou fazer um vídeo detalhado falando sobre isso. E eu falo sobre esses 3 pilares, também falo sobre um outro pilar fundamental, que é você começar desde cedo a estruturar o seu portfólio. O portfólio nada mais é do que um currículo ativo, onde você pode realmente mostrar quais são suas competências e habilidades, e acho que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, como fez na minha. E basicamente é o que eu falo a respeito disso. E um terceiro pilar, que também é importantíssimo, mas não falei o terceiro pilar aqui pra vocês, é sobre ter experiência com eletrônica antes da faculdade. Por quê? Eu já falei diversas vezes pra vocês que não considero a faculdade de engenharia o ambiente ideal para você escolher se eletrônica é realmente o que você quer. Às vezes você faz uma especulação de que aquela área é uma boa área para você seguir, mas aquilo na verdade não é realmente o que você quer porque você nunca experimentou. É como se você fosse numa padaria, visse 5 bolos ali na sua frente, e aí você olha aqueles 5 bolos e fala, putz, eu acho que eu gosto mais desse aqui. E aí você experimenta e vê que não era aquele realmente que você mais gostava, aí experimenta um outro que talvez você também não goste, aí só na terceira vez que você experimenta e você realmente gosta daquele bolo, vê que aquele é o melhor, ou depois de experimentar os 5. E isso faz uma diferença gigantesca, coisa que você não vai ter oportunidade, ou dificilmente vai ter oportunidade dentro da faculdade. Você pode até ficar lá mudando de curso, mas na minha opinião não é o melhor lugar, porque quando você entra, você tem matérias de cálculo, matérias de física, matérias muito complexas de programação que talvez você não esteja preparado, que talvez o seu nível de conhecimento não esteja suficiente para conseguir
entender. E esses são os 3 pilares básicos que eu falo que são, assim, de extrema importância para vocês. E quanto a esses pilares, eu já expliquei muitas coisas úteis que vocês podem fazer, quanto relacionado a estudo, também relacionado à parte básica de matemática, física e química, já mostrei alguns caminhos que você pode tomar para conseguir aprender ou absorver essas matérias de uma forma mais eficiente para não ter dificuldade durante a faculdade de engenharia. Mas e quanto à questão de ter experiência com eletrônica? Eu já falei algumas vezes aqui algumas opções, mas esse vídeo, como eu falei lá no início, eu vou explicar de uma forma mais aprofundada. Basicamente, quando esqueci o nome dele, acho que era Lucas também. Era Lucas, não lembro. Mas quando um inscrito aqui do canal perguntou como que ele fazia para ter uma experiência com eletrônica antes, ele falou que tinha 16 anos, pretendia seguir essa área, eu dei a seguinte resposta para ele. Primeiro que é o seguinte, você não vai atrás de saber qual é a base da eletrônica antes de saber se eletrônica é para você. Então a pergunta está ao contrário, a pergunta está invertida. Não é o que eu preciso ter de base para aprender eletrônica, e sim o que eu preciso fazer para saber se eletrônica é para mim. Então esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto, então anota aí. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Qual que é a melhor maneira de você entender se você realmente gosta de algo? Uma das soluções mais eficientes é você trabalhando na área como auxiliar, de forma gratuita, dando o seu auxílio para alguém, para aquela pessoa te dar o conhecimento de volta e você conseguir absorver isso. E eu vou falar isso mais pra frente do vídeo. E o que é importante nesse ponto, tá? Compreender como a eletrônica surgiu, como a eletricidade surgiu de fato, compreender todo o contexto histórico em que a eletrônica e a eletricidade está ligada, porque é fundamental na vida de todos. Quando você entende o porquê daquilo existir, qual o propósito daquela ciência, da física, fica tudo mais fácil de entender. Eu, por exemplo, quando eu entrei no Senai, quando eu fiz eletricidade de manutenção no Senai, uma das primeiras coisas que os professores passaram na sala de aula, lá em eletricidade básica, foram vídeos relacionados à segurança no trabalho, porque mexer com eletricidade, no caso de alta potência, é extremamente perigoso. Então eles já no começo ali da faculdade já começam a implementar algumas coisas importantes na cabeça dos alunos para que eles prestem mais atenção na hora de fazer um serviço em que envolve a eletricidade. Isso é fundamental para você não tomar choque, não amputar um pedaço do seu corpo ou mesmo vir a óbito. Teve uma vez, uma curiosidade aqui para vocês, que a gente estava na oficina do Senai, a gente estava trabalhando, se eu não me engano, com software starter para a partida de motores. Não precisa saber o que é isso, mas enfim, a gente estava trabalhando com essa software starter, e aí a gente precisava ligar ela no 380 volts, onde você usa 3 fases. E aí, basicamente, a gente tinha uma bancada, onde tinha a parte da energia, você ligava os disjuntores, tinha a sinalização lá e tal, e a gente usava cabo banana-banana, que são cabos onde você não necessita necessariamente de um fio para fazer as conexões, mas só simplesmente encaixar num borne que tem lá, encaixar no outro borne, e aí você já consegue fazer as conexões, porque didaticamente falando é mais fácil. E aí eu liguei esses 3 fios, coloquei energia para funcionar, e aí quando a gente estava terminando a prática, antes de desenergizar, eu fui lá e meti a mão nos 3 fios, nos 3 cabos banana de uma vez, só que na parte isolada. E na hora que o professor viu que eu fiz isso, que eu coloquei a mão nas 3 fases de uma vez só, soltou um anúncio aqui. Enfim, vamos deixar esse anúncio rodar, não gosto de falar sem música no fundo, mas enfim. Quando eu coloquei a mão nesses 3 bornes, o professor olhou e falou: meu Deus, ele ficou branco. Eu não entendi, eu fiquei com as mãos lá, fiquei com a minha mão lá, segurando os 3 fios, olhei pra ele branco, ele: tira a mão daí. E aí eu tirei a mão, obviamente, e daquela vez, graças a Deus, não aconteceu nenhum desastre. Teve um amigo meu que não teve a mesma sorte, porque ele colocou a mão na parte onde não estava aterrada e tomou um choque. Ele tomou um choque pesado, ficou até branco mesmo, já era branco, ficou mais branco ainda, ficou pálido. E outra coisa que eles passam no início da faculdade, para contextualizar, é o histórico da eletricidade, principalmente como que surgiu a eletricidade, a transmissão de energia por corrente contínua e por corrente alternada. E quando eles mostraram aquele vídeo falando sobre Nikola Tesla, Thomas Edison e de tudo que aconteceu, foi um vídeo que me cativou bastante, foi um vídeo que me deixou instigado a querer saber mais. E a partir daquele momento, acredito eu tenha
não sei se é apaixonado a palavra certa, mas entendido que aquilo realmente era pra mim, porque aquilo instigou minha curiosidade ao ponto de eu querer saber como é que funcionavam as coisas mais a fundo. E por isso que eu falo hoje que eu com certeza escolhi a área certa pra me seguir relacionada à eletricidade. Então, se você procurar alguém para trabalhar no meio e também conhecer a história da eletricidade, é um ponto positivo, é um começo, um ponto de partida para você entender o que é realmente a eletricidade, descobrir se eletrônica, por exemplo, eletrotécnica, mecatrônica, automação industrial, é realmente a área que você deseja seguir. Então, essa pergunta tem que ser invertida. Bom, depois que você entende isso, que você faz essa inversão da pergunta, que você entende, pô, não, é isso aqui mesmo que eu quero seguir, isso aqui faz sentido para mim, aí você se pergunta, tá, antes de eu ir para engenharia, como que eu posso me preparar, como que eu posso ter a base da eletrônica que não vai me fazer lá na frente desistir da faculdade de engenharia nas matérias mais complexas que tem no começo, porque lá na frente eu sei que vou ver algumas coisas que eu gosto, vou entender mais aprofundadamente. É aí que entra as duas dicas que eu dei para ele, as duas maneiras mais tradicionais que eu dei para ele de você conseguir experiência com eletricidade, com eletrônica antes da faculdade. Quais dicas são essas, Lucas? Bom, a primeira é o método tradicional, é o método mais formal, digamos assim, que é em cursos livres, profissionalizantes ou cursos técnicos. Lucas, o que é cada um desses? Bom, existem alguns cursos livres que muitas vezes eles não são reconhecidos pelo Ministério da Educação ou por nenhum órgão que regulamenta a educação, digamos assim, mas que eles transmitem o conhecimento para você conseguir aprender sobre uma determinada área, por exemplo, pode ali te gerar um certificado, mesmo que não seja, que a instituição não seja reconhecida, você vai ter o conhecimento relacionado sobre a área. E isso, se você não for trabalhar, não é tão fundamental ter um diploma reconhecido, apesar de eu indicar sempre ter um diploma reconhecido pelo MEC, sempre, sempre, sempre. Mas não quer dizer que você não possa fazer cursos livres de instituições que não são reconhecidas ou que não são regulamentadas por um determinado órgão. Por exemplo, se você vê alguém na internet explicando sobre algo específico, sei lá, mexer num software ou qualquer coisa do tipo, não é que você não pode fazer o curso dele, mesmo que não seja regulamentado. Às vezes pode ser interessante para você aprender uma coisa nova. A gente tem que entender que o conhecimento não está mais atrelado a um regulamento em si, a um diploma, a um título em si. Esse conhecimento é atrelado a conhecimento, você precisa entender. Tem muita gente que é formado, tem um monte de título e não tem o conhecimento de um cara que está no mercado aí, que está trabalhando há muito tempo, entende como as coisas funcionam, porque vai a fundo pesquisar. Agora, os cursos que são realmente regulamentados, né, que normalmente são cursos profissionalizantes e cursos técnicos, como que eles funcionam? Bom, vamos lá. Um curso profissionalizante, ele tem a ideia de levar o profissional, né, de levar aqueles jovens para a indústria. Então, uma maneira rápida de você preparar um profissional para uma das demandas, de umas áreas que a sociedade mais demanda de profissional para a indústria, para ele conseguir trabalhar e aí, com sua mão de obra, conseguir ajudar a sociedade no que ela precisa. Esses são os cursos profissionalizantes que são dados pelo Senai. Então, quem dá curso profissionalizante é o Senai. Tem outras instituições que dão curso profissionalizante? Provavelmente tem, mas eu estou muito atrelado ao Senai porque eu fiz o Senai. Eu não tenho conhecimento de outras, mas eu sei que realmente existe. Agora, o que é mais abrangente ou que existe mais dentro das instituições são os cursos técnicos. Os cursos técnicos, ele tem um grau um pouco maior que o ensino profissionalizante, tá? Em relação a título, em relação à bagagem que traz profissional, mas em relação a conteúdo, não necessariamente eles são tão discrepantes assim. O técnico, ele vai ter um conhecimento mais técnico e o profissional vai ter um conhecimento um pouquinho mais básico, mas que muitas vezes eu acho que é muito melhor para quem está começando entrar num curso profissional do que realmente num curso técnico. Às vezes você entra no técnico e o conhecimento que você vai adquirir ali dentro talvez esteja um passo um pouquinho à frente do que você já sabe, como por exemplo eletricidade. Eu, por exemplo, fiz eletricidade de manutenção e depois fiz técnica em mecatrônica. Ter feito eletricidade de manutenção me ajudou muito na parte eletrônica do meu curso técnico em mecatrônica e me ajudou a aprofundar um pouco mais e descobrir algumas novas áreas. Então isso foi importantíssimo para mim. Diferença entre os dois, ali vai estar basicamente no diploma, no nível de conhecimento um pouco também. Para quem está começando, eu recomendo fortemente o profissionalizante. Se não der, faz o técnico mesmo, também vai ajudar bastante. E a função do técnico é preparar alguém técnico para a área, alguém que consiga colocar a mão na massa de uma maneira mais rápida e basicamente entender como é que funciona aquela área que ele está seguindo ali. Um aviso importante, né? Um adendo importante. Às vezes eu falo para vocês que o curso técnico é um excelente curso para preparar para engenharia, mas não tem nada a ver com
o desenvolvimento de um curso técnico, né, quando eles montam um curso técnico, não tem nada a ver com preparar para a engenharia, sim, para a engenharia em si, mas sim preparar para o mercado de trabalho também. Porém, lá dentro do curso técnico, como você tem normalmente uma carga ali horária de 2 anos para você conseguir se formar, você consegue de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática entender se aquilo realmente é o que você gosta. Por quê? Como eu já falei 300 vezes, quando você entra na engenharia, você não vai ter essa prática de eletrônica que foi o que conquistou você a entrar na faculdade de engenharia. E aí talvez você fique desmotivado logo de início. Se você faz o curso técnico, você faz um monte de projetos e sabe que você vai se aprofundar principalmente em conhecimento teórico dentro da faculdade. E depois, mais pra frente, quando chegar pro final, aí sim vai fazendo as práticas. Então eu acho que isso pode ser fundamental na sua trajetória. Eu já trouxe várias pessoas para fazer podcast aqui no canal e sei lá, deixa eu lembrar quantas pessoas eu trouxe. Eu trouxe 3 na primeira vez, depois as 3 meninas, trouxe o Moisés, trouxe o Eduardo, então já foi quase 10 pessoas e a decisão foi unânime de que é importantíssimo fazer um curso técnico antes. Até quem não fez antes fala, nossa cara, se eu tivesse tido a oportunidade, se eu tivesse corrido atrás, eu teria feito porque realmente faz diferença. Eu consigo enxergar isso nas outras pessoas que fizeram técnico dentro da faculdade. E basicamente essa é a maneira formal ali de conhecimento, de entender eletrônica de fato. Mas existe uma outra maneira, um outro caminho que eu passei pro Lucas, não lembro o nome dele, eu realmente não lembro o nome dele, devia ter olhado antes de começar a gravar o vídeo. Mas é uma maneira que eu digo que é informal, mas não é informal, é só uma maneira de dizer que separar as duas coisas. Que é o que? Você buscando a oportunidade com alguém de trabalhar na área, de executar um serviço, de ser auxiliar em algum determinado ponto. Ah, Lucas, mas como que eu vou fazer isso? A gente vai chegar lá. Bom, muitas vezes tem diversas pessoas que estão precisando de emprego e conseguem empregos assim para ganhar um salário bem abaixo do que a maioria das pessoas ganham, mas para conseguir ter a troca de experiência. Então não está entrando ali necessariamente pelo dinheiro, às vezes até coisas gratuitas, por exemplo, mas está entrando ali pela experiência da coisa. Exemplo, se você tivesse a oportunidade de entrar hoje numa empresa que não vai te pagar nada, mas vai te ensinar a fazer diversos projetos de eletrônica, eletricidade, etc. Você não queria entrar nessa empresa? Você não gostaria de entrar nessa empresa? Ah, Lucas, mas eles não vão me pagar nada, meu trabalho vai ser gratuito. Cara, não é esse pensamento que você tem que ter agora. O seu pensamento que você tem que ter é de adquirir experiência. Tem uma frase que diz, né, vamos ver se eu não vou me embaralhar na hora de falar essa frase, mas o homem que trabalha mais do que é pago, em breve será pago por mais do que trabalha. É uma frase que eu acho muito legal e é interessante você levar isso para sua vida. Então, se você tiver essa oportunidade, se de alguma maneira ela aparecer na sua frente, só vai. Não importa se você não vai ganhar nada, 100, 200, 500 reais. Eu, quando comecei meu trabalho numa empresa de manutenção e engenharia, meu primeiro salário não chegava nem a 500 reais, era 400 e alguma coisa. Quando eu saí de lá, né, quando eu pedi demissão para fazer a faculdade de engenharia eletrônica, eu ganhava cerca de quase 1.700, aí tinha VR de quase 500 reais e mais o vale transporte e o convênio também, o convênio médico. Então, assim, cara, é uma oportunidade, você pode entrar, você pode demonstrar o seu trabalho ali dentro e isso vai ser importantíssimo para você. Agora você me pergunta, como eu faço isso? Bom, comigo, eu gosto de falar, só que eu não gosto de usar a palavra sorte. Mas eu poderia dizer que eu fui sortudo nesse ponto, né? Dizem que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Mas o que acontece, né? Se a gente parar para pensar no como foi comigo. Bom, quando eu fiz o Senai e me formei em junho de 2015... Foi em junho de 2015? Foi em junho de 2015. Olha o que aconteceu. A gente tinha um amigo na nossa sala, e esse amigo, tipo, ele meio que fazia a integração de toda a sala. Então todo mundo era amigo porque ele era muito engraçado e todo mundo fazia amizade com ele e tal. Porém, ele meio que aumentava algumas histórias para não chamar ele de mentiroso. Ele sabe que eu gosto dele, é só brincadeira e tal. Mas ele aumentava algumas histórias, muita gente não acreditava em várias coisas que ele falava. Só que chegou no final do curso, ele falou, pessoal, meu tio trabalha numa empresa de manutenção e engenharia e ele quer contratar todo mundo que se formou agora como eletricista de manutenção. Nem todo mundo acreditou, mas algumas pessoas, como eu e mais uns outros 4 ou 5 amigos, fomos atrás e fomos fazer a entrevista para ver como era. E a gente fez uma provinha básica ali sobre eletricidade, bem simples, bem fácil também. E acabamos fazendo uma pequena, não foi nem uma entrevista, foi só
como é que eu posso dizer, uma análise de perfil, e a gente fez e tal, e aí todo mundo passou, exceto um amigo, nem me lembro o que aconteceu na época, porque ele não passou, mas eu sei que a gente acabou entrando nessa empresa e eu comecei minha trajetória como primeiro na parte administrativa e depois indo para a parte de eletricista de manutenção. Só que, apesar de todo mundo achar naquela época que talvez fosse mentira, eu fui atrás de ver, eu fui dar a cara a tapa para ver como acontecia. E aconteceu que isso é verdade e eu tenho minha primeira experiência profissional. Mas Lucas, isso não aconteceu comigo, o que eu faço? Bom, existe um outro ponto também que talvez você esteja se perguntando, que é o seguinte: Lucas, qual que é melhor? A maneira formal, fazendo os cursos técnicos profissionalizantes ou cursos livres, ou trabalhando como auxiliar, pedindo alguma experiência para alguém, para ajudar alguém? A resposta é, não é um ou outro, e sim um e outro. Se você juntar os dois, você vai estar em outro nível, posso dizer, em outro patamar, como diria o Bruno Henrique. E aí o que acontece? O que você pode fazer? Primeiro, muita gente reclama do QI, e no QI não tem nada a ver com coeficiente de inteligência lá não. Tem a ver com quem indica. E aí a galera reclama de uma pessoa ter a vida fácil porque teve alguém que indicou, como foi teoricamente no meu caso, né, foi uma indicação, não era nenhuma pessoa super renomada, era só um amigo de sala de aula e tal. E ele nem era tio dele de verdade, biologicamente, digamos assim, pelo menos eu acho que não. Mas enfim, o que você pode fazer para conquistar esse QI, para conquistar esse que indica? Ah, todo mundo reclama, não tem, o outro tem, então ele tem sorte e acabou. Cara, se você não tem o que indica, você tem que construir o que indica. Você tem que construir a sua base de relacionamento. É isso que eu acredito, é isso que eu faço todo dia, é isso que eu faço entrando em contato com várias pessoas. Hoje eu conheço e tenho contato de diversas pessoas que me ajudam em diversas partes do que eu estou fazendo na minha vida, em diversos projetos que eu faço da minha vida. Inclusive, como vocês podem ver, já trouxe várias pessoas aqui que eu nem conhecia direito para fazer podcast no canal. E isso é o que indica, isso é o poder do que ter contato traz para você. Isso é muito importante. Então, se você parar para sentar agora, eu tenho certeza que se você não conhecer ninguém que é da área, faz engenharia em eletrônica, faz engenharia elétrica, ou é técnico, ou trabalha na área, se você não conhece ninguém, você vai ter uma pessoa que conhece. Ou seja, você vai caçar quem é essa pessoa que pode te dar essa oportunidade. Pô, você entra lá em contato com seu amigo seu. Cara, você conhece algum engenheiro? Você conhece alguma empresa que está precisando de auxiliar e blá, blá? E vai atrás, mete a cara a tapa, tira a timidez, aprenda isso cedo. Eu, quando era mais novo, cara, se você perguntar para os meus pais hoje, se você entrar em contato com meus pais hoje e você falar, você imaginava que o Lucas ia estar gravando vídeo pro YouTube há 8 anos atrás, eles com certeza vão responder que não, porque eu era extremamente tímido. Então uma coisa que eu falo pra vocês, começa a perder essa timidez e começa a trabalhar o seu poder de persuasão, seu poder de fala também, seu poder de criar contatos, por isso vai fazer uma diferença fundamental na sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque fez diferença na minha. E aí você vai entrar em contato com esses seus amigos, se você já não tiver alguém em mente, e vai perguntar pra eles até conseguir encontrar uma oportunidade. E cara, as pessoas dão oportunidade para quem realmente quer trabalhar. Se você quer realmente entrar numa empresa ou fazer um trabalho para alguém, ajudar a pessoa que faz um projeto, mesmo que ela seja autônoma, cara, ele não vai negar a oportunidade para você. Se você chegar nela e ser sincera, olha, hoje eu tenho 16 anos, eu acho que eu quero seguir essa área aqui, eu acho que ela é muito importante, vai fazer diferença na minha trajetória, é o que eu quero me aprofundar, só que eu quero ter uma oportunidade, eu quero ter contato com isso para mim ver se realmente é o que eu quero fazer, para eu começar a me acostumar com essa área, entender como ela funciona. Não precisa me pagar, eu só quero te ajudar. Você me ensina e eu te ajudo. Cara, eu duvido que essa pessoa não vai topar na hora. É muito difícil. Se você demonstrar vontade e humildade, ela com certeza vai te aceitar. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, uma outra solução ainda é quando você entra num curso profissionalizante ou um curso técnico. Bom, ali você já está cursando, ali você já está começando a adquirir o conhecimento sobre a área. E aí você pode montar um currículo, você pode montar seus projetos ali dentro do curso técnico e mostrar para as pessoas de uma forma que você consiga divulgar e criar aquele portfólio ativo que eu falei lá atrás, para que as pessoas te notem e aí você consiga oportunidades, até mesmo empresas que vão te remunerar
pelo seu trabalho. E aí você consegue conciliar tanto o curso técnico com o seu trabalho, e isso vai te ajudar de uma forma absurda. Lá na empresa que eu trabalhava, né, que eu trabalhei como eletricista, tinha um pessoal que era auxiliar de eletricista ou de auxiliar de alguém de outra área e ia fazer o curso lá no Senai, algum curso mais rápido no Senai, que era pago, por exemplo, para conseguir ter o diploma e aí progredir dentro da empresa, conseguir um cargo superior, ser promovido e etc. Isso faz uma diferença enorme, porque o cara já tá tão acostumado a fazer as coisas na prática, e quando ele chega lá no curso técnico e ele olha aquilo, começa a aprender, as chances de aquilo entrar na cabeça dele e ele ter uma aprendizagem mais eficiente é gigantesca. Vocês não fazem ideia da diferença que faz alinhar os seus estudos, né, independente que nível seja, com o mundo profissional realmente. Uma das coisas que eu, Lucas, me arrependo, uma das poucas coisas que eu me arrependo, apesar de eu saber que cada coisa tem seu tempo, é de antes mesmo da faculdade não ter tido uma experiência profissional, antes mesmo da faculdade não, durante a faculdade não ter tido mais experiências profissionais na área. Fiz diversos freelances, fiz alguns projetinhos assim, trabalhei bastante na área educacional, ensinando como eu faço aqui no YouTube, por exemplo, sou professor de vestibular, por exemplo, e também fui monitor na faculdade, ganhei bolsa, etc, etc, etc. Mas eu nunca fui, de fato, trabalhar nessa área que eu tô, de eletrônica, de eletricidade, que eu trabalhei antes. E eu me arrependo um pouco disso, porque uma das coisas que eu vou trazer uma pessoa que já fez um podcast comigo aqui no canal, e vou trazer ela para fazer de novo, é que muita gente fala que quando você entra na Universidade Federal, não tem como você trabalhar porque é um período integral. E eu tenho um amigo que tá aí para desmistificar isso. Que não é fácil, não é nem um pouquinho fácil, mas que é sim possível. O cara trabalha desde que a gente entrou na faculdade. Eu acho que ele só não trabalhou no primeiro semestre. E olhe lá, mas de resto, ele sempre trabalhou desde que a gente entrou na faculdade e ele faz Universidade Federal. Talvez você vai demorar um pouco mais para se formar? Provavelmente sim. Mas os projetos que tem ali dentro, comparado à maioria das outras instituições que não são públicas, fazem uma diferença enorme. Fora as oportunidades que são abertas para você mais pra frente ou durante a própria faculdade mesmo. Mas galera, eu acho que é isso, eu acho que eu consegui transmitir tudo que eu queria transmitir nesse vídeo. São essas duas opções que você tem para conseguir ter essa experiência de fato com a eletrônica antes da faculdade. Então, uma maneira mais formal, de cursos ali, e uma maneira informal, onde você pode procurar empresas, pessoas autônomas ou o que for, para conseguir começar a ter suas primeiras experiências e também conseguir aliar isso com o mundo acadêmico, né? Fazer um curso técnico, um curso profissionalizante junto com o seu trabalho para aí ter uma aprendizagem, olha, que vai fazer uma diferença absurda no seu desenvolvimento, como aconteceu relativamente comigo. E aí quando você entrar na faculdade de engenharia, cara, em relação, pelo menos a parte específica, olha, você vai estar num outro nível a da maioria das pessoas que está na faculdade. E eu não faço isso por comparação, porque eu acho que eu acho uma grande bobagem fazer comparação, porque cada pessoa, cada ser é um ser único. Então eu particularmente não gosto muito de fazer comparação. Porém, uma coisa é fato. Enquanto você que teve toda essa experiência vai tirar as dúvidas que você carregou até ali e vai se aprofundar na faculdade de engenharia, muita gente que nunca teve essa experiência antes, na faculdade de engenharia ainda vai estar surgindo as dúvidas que você talvez já tenha tirado ou tenha adquirido lá atrás. E aí você sempre vai estar um passo à frente dessa pessoa. E novamente, não é a título de comparação, mas é a título do que você pode fazer para você melhorar o seu eu profissional e pessoal e que vai te dar vantagem em relação a você mesmo na hora de, por exemplo, participar de um processo seletivo, na hora de tentar entrar numa empresa e conseguir galgar lugares melhores, maiores e que vão te dar assim uma experiência de vida, uma experiência profissional totalmente fora da curva. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido transmitir um conhecimento útil para vocês. Um conhecimento que vai fazer a grande diferença na vida de vocês. E para me ajudar, né, depois de todo esse conteúdo, se inscreve aqui no canal para alcançar mais pessoas. Deixa o seu like para alcançar mais pessoas. E também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que precisa desse conhecimento. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Não se esquece de me seguir no Facebook, no Instagram. Hoje eu tô mais no Instagram. E também eu coloco alguns videozinhos, alguns cortes que eu faço lá no TikTok e no Cauê. Então me segue lá também. Acho que deve estar Lucas Ribeiro, alguma numeração. Mas vocês me encontram lá depois, lá que eu vou deixar aqui tudo descritivo na descrição. Faz um tempinho que eu não atualizo o canal, né, com relação a isso, mas eu com certeza vou deixar aqui pra vocês uma hora. Beleza? Muito obrigado. Eu fico por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.